Desde tiempos muy remotos, el río Orinoco constituye el territorio ancestral de los guaraos. Un paraíso formado por 300 caños y ríos que se entrecruzan como caminos de agua, entretejiendo un majestuoso laberinto natural. La permanencia del pueblo guarao en esta región del delta del Orinoco data de hace miles de años. Diversos autores, entre ellos Johannes Welbert, Peter Heinon, Esteban Emilio Mosongi y varios otros, han ubicado a los guarao en esta región desde hace 3.500 años aproximadamente. Hay muchas otras propuestas de que los guarao permanecen aquí en esta región desde hace por lo menos 8.000 años. Los guaraos constituyen el segundo grupo indígena más numeroso de Venezuela, con más de 25.000 habitantes. Viven en palafitos, es decir, casas de madera con techos de palma, construidas sobre postes de madera a las orillas del río. En realidad, si pudiésemos definir a un guarao, se puede decir que son de baja estatura, pero robustos como tal, y eso depende también de su alimentación, porque ellos comen mucho pescado, caracoles y conchas que se producen aquí en el delta del Orinoco. Entonces están muy nutridos desde ese punto de vista. Se considera que una niña se hace mujer tras su primera menstruación. La llegada de esta es todo un acontecimiento y motivo de alegría en la comunidad guarao. Durante este primer aislamiento al que se somete a la pequeña, las mujeres de la comunidad aprovechan para educarla y explicarle cuáles serán sus tareas como mujer y lo que de ella se espera dentro de su comunidad. Tirasano ka ibo mata wa para ise ibo mata ko tan honi na konaha de ise sikora de warana ya hiarani honi na ko komone ha ti ibo mai tua honi na ko komone honi tan guaro sa sabe honi na kona sikora de warana tan arani ya ya hai ho na ko kanta ko ho kwai sa ho kwai aban hatan tati kana kwai hon desde sikora de warana. No se irá a buscar a la niña hasta que la madre se percate de su falta. Entonces, esta avisará a otras mujeres de la comunidad que saldrán a buscar a la joven. Pero la madre no puede ir. Antiguamente, la primera mujer que encontrara a la muchacha se convertía en su madre de sangre y se encargaba de cuidarla durante el tiempo en que tuviera la primera menstruación, creando con ella un lazo de parentesco o ritual para el resto de su vida. Hoy en día es la madre biológica quien desempeña esta función. El guarao utiliza diferentes técnicas curativas como por ejemplo la quema de restos de materiales y animales, productores de olores fuertes, ahuyentando a los malos espíritus que provocan las enfermedades. Tradicionalmente, cuando enferma un guarao, se busca el huisidatu. Y es que los guarao dicen que lo que es la enfermedad no es producto de
no es físico, no tiene un origen físico, sino que el origen de la enfermedad entre los guaraos es de origen sobrenatural. Los guaraos sitúan el origen de las enfermedades en causas sobrenaturales. Si alguien se enferma es porque un espíritu perverso o jebu le ha comunicado la enfermedad. Huicidatu es el experto en tratamiento de estas enfermedades que producen los jebu, o sea, los espíritus. Y hay tres tipos, digamos, de Huicidatu o de médicos, digamos, vamos a llevarlo a la cultura occidental. Hay tres tipos de médicos o de Huicidatu. El Huicidatu propiamente dicho, el Huarotu y el Bajanarotu. El Huicidatu es como más completo, digamos, el chamán que maneja los universos cosmogónicos, que utiliza la maraca, que puede llamar a los espíritus, que utiliza el tabaco, etc. Hay el Huarotu que solamente cura soplando y sobando el abdomen. Y está también el Bajanarotu, que normalmente el Bajanarotu aquí le dicen que es el que chupa, que es el chupador, digamos. Pero en realidad los tres elementos se conjugan en un Huicidatu. Y esto es una práctica chamánica de todos los chamanes de todas partes del mundo. El gran chamán, Huicidatu, es el intermediario entre los jebu y los seres humanos, y en sus explicaciones religiosas habla de aspectos bastante universales como el gran diluvio y del nacimiento del ser humano, quien vino del mar de arriba. Malawatuma ina hina botuatane atanirun tamamuro yo aina bano koya bano yo karona ya bano ihiwe kasubakai dulu tao boli buitao. El Huicidatu es al mismo tiempo el portador y hacedor de mitos, el místico extático, el guía espiritual y el curandero de un grupo social. Bajo esta óptica, el Huicidatu cura. Sostiene la coherencia social y cultural de su pueblo, tiene un conocimiento extraordinario de las plantas medicinales y ha conservado en muchos casos un sorprendente manejo ecológico del medio ambiente. A pesar de ser un lugar remoto de difícil acceso y pocas facilidades, el delta ha sufrido fuertes intervenciones que han alterado sus ecosistemas. Yakeraha, Yabayaha, Teco Tumacubayaha, Anahoro era Sikubayahtan. Yakeraha Bayabe. Siami sia mawara hote ama hisa neama hamate au bayakaraha hotai otara tuma ma sevehe arau kokotuka hana mukorani ekutama hote kokotuka ekorone tani mawara hisa ne imoyanakai tia hema. Dia ama oko waro bahina hutai kaubona kanona oko iabaktano bona webota kitano bona suatana oko hute kauba isia ina ubaya katuke meana tama hohiru tuma hutai
tamas daina tai mono arau, tai ya batuma. La pobreza de los suelos del escudo de Guayana, sur de Anzoátegui y llanos de Monagas, los hacía insuficientes para las necesidades agropecuarias futuras de Guayana. La solución, al parecer, estaba en el delta del Orinoco, cuyos suelos, supuestamente fértiles, estaban desaprovechados debido a las crecidas estacionales del Gran Río. Planificadores de la CBG supusieron que si se protegían ciertas partes con un sistema de diques o polders, se obtendrían a bajo costo miles de hectáreas aptas para labores agropecuarias intensivas, solucionando así el problema de abastecimiento futuro de Guayana. Se tuvo la idea, bastante irresponsable en aquel momento, digo yo, de taponar uno de los caños fundamentales del delta del Orinoco, que es el famoso caño Manamo, que ha dado la vuelta al mundo en cuanto a lo que es la destrucción del ambiente, porque se taponó una gran parte con diques, anegó una gran parte también de territorios como para crear un espacio para sembrar, sacrificando verdaderamente el espacio natural de la corrida del río Orinoco. El río tenía la naturalidad de que cada vez que crecía regaba las islas y después secaba y entonces la tierra quedaba buena, ¿no? Esas cosas que se le agregaban ahí. Entonces eso contribuía a que tú sembrabas maíz o a lo que sea, eso se te daba bien, pero de una manera corta, de 3 meses lo que se podía producir aquí. Pero en nada lo perjudicaba esto, porque ellos vivían, ellos aprendieron a vivir acá, en palafito, sobre las aguas, cazando, pescando, más nada. Ese era su vivir. Y así siguen todavía. El cierre del caño Mánamo, la construcción de la carretera y el canal de navegación causaron un gran impacto en la vida de los guarao, ya que al dejar de fluir las aguas del río, las tierras sufrieron un proceso de salinización por la entrada de aguas del mar, lo cual afectó gravemente sus actividades agrícolas. La pesca virtualmente desapareció y el estancamiento de las aguas generó una gran contaminación que provocó que cientos de indígenas murieran. No podía sembrar porque el agua salada vino de la mar y se dañó todas las cosechas y no podía sembrar más, y entonces nosotros fuimos. Los que quedaron aquí están por aquí, no, hasta medio salteaditos. Ahí está, no, todavía se ve la muestra de ahí de los que quedaron. Cuando la CBG cerró el caño Mánamo, se murieron muchos indígenas en el caño de Aguaja y en el caño Morocoto, tanto Guina Morena 1 y Guina Morena 2. En ese año, tanto en el año 63, en el año 64, todo nuestro abuelo, las familias de nosotros, tuvimos que emigrar en el Moriche. Se destruyó la organización social de este pueblo y se provocó la desaparición de 21 comunidades guarao. Ante la hambruna, cientos de indígenas tuvieron que huir a pueblos y ciudades cercanas donde viven en condiciones lamentables. En grado de emergencia, considero que hay que buscar los medios, la forma de frenar, porque parar va a ser difícil, pero frenar lo que nosotros llamamos la migración de la población indígena hacia la ciudad. Hoy en día da una pena grande de ver guarao, mendigo en las avenidas, la calle de Puerto Ordaz.
Muchos de estos guaraos han salido, salen a Ciudad Bolívar, salen a San Félix, salen a Caracas, a diversas partes del territorio nacional a pedir, porque es un poco ellos lo que hacían aquí en el Delta. Ya hay quien se ha atrevido a comparar el dinero o la burata con el moriche. Dice que aquí antes recogían moriche, ahora ellos recogen plata. Eso lo dice Werner Wilber en un libro, del moriche a las ciudades. Karaina tuma, kaho tuma, kokotuka, yasirata buya hotara tuma. Tiame oko, ori kware nakani, ori sane taktani ha oko. Kaho boto yoro kitani ha, daisa tuma yoron tat. Tiame oko bono buya, tamatuka okirichan tuma, kayota mi merei, kasane tamerei tan hoboto yoro kitani. Guarotuma hakotai sike a cultura isaka waitu. Atae kida. Cocotuca Wabakore a cultura Kida Dihana. Taisicuare, Cocotuca Yoricuare, Nakakitane Ha, Amusibu y Zacatane. Cuarotuma Hakotai, Cocotucaya, Amojo y Sico Bakitane Ha. Sinacuare, Yacaraja y Sia, Ajobajicuare, Ajotuma Hakotai, Cocotuca, Naba Hakotai, Wirinoco Hakotai, Ama Jocoje Hakotai, Cocotuca, Guanicu, Cura Hakotai, Cocotuca, Cacultura y Sia o Coyoricuare, Nakakitaneja, Yauro Kitaneja, Nobotumasaba, Canobotomosaba, Neburatu Tumasaba, Idahido Tumasaba, Yacaraja Naminamiaroi, Tamahaka Cultura y Zacatane, Cocotuca, Naminate, Uria, Takate o Comite, Yacaraja Hakotai, Yaotacore, a Yacara Mite, Guarotuma, Ajobaji, Cocotuca ina eco hakotai hidonakate. Tane sike oko tane bonobuya. Los guarao del delta del Orinoco dicen mejocoji, el sol del pecho, para nombrar el alma. Para decir amigo dicen majomaraiza, mi otro corazón. Y para decir olvidar dicen emoniquitane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra dicen madre. Para decir madre dicen ternura. Para decir ternura dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas personas que somos los llamamos salvajes. A saúde na nossa língua chama-se Tessan. Tessan é a saúde, né? E ela é bastante ligada ao nosso território, né? Porque a saúde, o bem-estar, né, físico, biológico, né, ele é bastante ligado, resultado, né, de um equilíbrio total da espiritualidade do território tradicionais indígena. Então, se o território está equilibrado, está tudo ok, está tudo bem, né, e não só a parte física, mas também espiritual, então ela resulta numa saúde indígena. Então, se num território tradicional existe caça, pesca, se existe recursos naturais, água boa, né, vento boa, né, o ar bom, alimentação boa, se tem recursos naturais, riquezas naturais no lugar onde vivem os indígenas Guarani Kaiowá, ele resulta num bem-estar, né, resulta numa condição boa de vida dos indígenas. E na visão indígena também, a saúde é um processo em que ele se constrói, né?
a forma de a gente trabalhar, a forma de viver, a forma de práticas culturais resulta também num tipo de ser indígena, que é a identidade. Na nossa língua chama-se Tecô. Tudo isso hoje é quebrado, né, pela presença de outro modelo de vida, né, e por isso um dos resultados disso é o impacto sobre a saúde indígena hoje, né? Então, uma questão muito séria hoje os indígenas estão doentes, não só fisicamente, mas espiritualmente, coletivamente, né? O ambiente familiar, né? Então, mudou tudo e exige um grande desafio hoje para nós. Então, hoje é necessário buscar alternativa de como superar isso, e uma delas a retomada do seu território tradicionais, na busca disso como referência para poder produzir um novo território. Antes de tudo, a gente tem que ter em mente que quando fala de povos indígenas no Brasil, a gente está falando de 305 etnias diferentes, falando 274 línguas distintas, muitos povos falando único e exclusivamente português, porque foram submetidos a um processo de massacre cultural ao longo da história do Brasil, e que são em torno de 896 mil, número que a gente tem evidências de que está crescendo, com direito a 13,14% das terras brasileiras. Ou seja, são poucos numericamente, muito diversos e estão dispersos em todo o território brasileiro e têm direitos assegurados constitucionalmente a muitas das terras mais ricas no Brasil, terras que estão conservadas em sua biodiversidade porque são terras indígenas, porque o dia que deixarem de ser e passarem a mão do agronegócio, serão terras devastadas. O que significa esse conceito de saúde? Que não é simplesmente que as pessoas não têm doença, é mais. Né? É um bem-estar social, que pode significar que as pessoas tenham mais alguma coisa do que simplesmente não estar doente. Que tenham direito à casa, que tenham direito ao trabalho, que tenham direito a um salário condigno, que tenham direito à água, que tenham direito à vestimenta, que tenham direito à educação, a ter informações sobre como se pode dominar esse mundo e transformá-lo, que tenha direito ao meio ambiente que não nos seja agressivo, mas pelo contrário, que permita a existência de uma vida digna e decente, que tenha direito a um sistema político que respeite a livre opinião, a livre possibilidade de organização, a livre possibilidade da autodeterminação de um povo, e que não esteja todo o tempo submetido ao medo da violência de um governo contra o seu próprio povo. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, quer dizer, um marco, né, na nossa reforma sanitária, já foi possível fazer uma primeira Conferência Nacional de Saúde Indígena. Né? Alguns militantes desse movimento tinham interface com a questão indígena e também o movimento indígena. O movimento indígena ele floresceu nesse movimento. A UNI, por exemplo, o Álvaro Tucano, o Ailton Krenak. Neste meio do caminho, se conseguiu fazer a 2ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, em 93, que também foi emblemática, uma participação indígena muito grande e que naquele relatório tem as bases do que se desejava para a atenção à saúde indígena no país, do que se propunha. Eu acho que tem 2 protagonistas muito importantes aí, um deles foi a Comissão Intersetorial de Saúde Indígena, né, que acabava sendo uma caixa de ressonância dentro do Ministério da Saúde, próximo ao Conselho Nacional de Saúde, colocando a realidade da situação da saúde indígena e tal. E também o Sérgio Arouca, né, nosso eterno professor, né, que deputado federal à época pelo Rio de Janeiro, acolheu e fez um projeto de lei, defendeu esse projeto de lei que foi aprovado em 99, que é o projeto de lei que reforma a Lei 8080
e acrescenta então o subsistema, cria os distritos sanitários especiais indígenas, fala na atenção diferenciada e que o SUS deveria se adaptar, né, para acolher e para essa demanda de maior complexidade vinda do subsistema de atenção primária. A relação do Estado brasileiro com os povos indígenas tem que ser uma relação em que o Estado demonstre vontade política, né, de garantir direitos a esses povos. Quer dizer, não adianta escrever na Constituição, não adianta escrever na lei. Quer dizer, então, nós temos um arcabouço jurídico, né, de legislação, desde leis até portarias, que, no meu ponto de vista, garantiriam tranquilamente uma gestão diferenciada para a saúde indígena, né? Se você tem uma secretaria que é especial de saúde indígena, você tem um distrito sanitário que é especial de saúde indígena, tem uma política que diz que tem que ser diferenciada, quer dizer, nós temos que fazer isso valer, né, na radicalidade, né? Eu não estou dizendo para não fazer licitação, né? Não estou fazendo, mas estou dizendo assim, para tirar o foco disso, né, e focar no modelo de atenção, quer dizer, o que nós estamos fazendo lá, né? Investir na capacitação das pessoas. Você não vê formação de pessoal para a saúde indígena, nem nas universidades, e nem no serviço. Eu vejo que as pessoas que se formam na academia vai depender muito do tipo de currículo que ele vivenciou na academia, né? A maioria, pela minha experiência, né, a maior parte dos cursos de saúde, nos cursos mais, são cursos que é frequentado pelos elites, né? Então, na área de saúde, pelo menos que eu tenho experiência, e sempre quando se aproxima na comunidade, ou ele tem uma relação com a comunidade bastante restrita, né, meramente a partir do atendimento, né, e isso dá um impacto muito grande na comunidade. A alternativa nesse sentido, os indígenas que saem da universidade, ele volta para a sua comunidade e constrói, né, novos caminhos de solução, contribui para a comunidade, a partir da potencialidade da comunidade, novas soluções, dialogando com vários setores dentro da própria comunidade e construir a solução e não sobrepor aquilo que aprendeu na universidade na sua comunidade. Então, esse é um desafio que tem na mão do acadêmico e dos profissionais indígenas. Ele pode ser uma das coisas que ele pode ser, o que aprendeu na universidade, ele pode impor de uma forma impositiva na sua comunidade, atropelando os elementos da própria comunidade, né, os valores da comunidade. Isso é um desafio que tem, né? E depende do tipo de formação que recebeu na universidade. Se não tem uma reflexão nesse sentido, ele atua como não indígena na própria comunidade, atropelando a sua diversidade lá dentro. Outra questão é aqui fora, na sociedade, no mercado de trabalho, ele pode construir ambiente político que traga os valores tradicionais da sua comunidade nesse contexto no qual ele trabalha aqui fora, no sentido de transformar o ambiente de trabalho que ele tem, ou seja, trazer os valores indígenas aqui fora na perspectiva de contribuir para a sociedade também. Tem uma aluna que acabou de defender uma dissertação de mestrado sobre os egressos indígenas aqui no Mato Grosso do Sul. Ela é terena, é Simone Eloy Amado, né, e ela mostra, por exemplo, exatamente como se tem uma consciência da parte das lideranças indígenas da necessidade de ter indígenas formados e atuantes nas mais variadas áreas. Mas ela mostra também que há áreas e áreas e áreas que deveriam ter espaços especificamente para profissionais indígenas que estão longe disso. Então, uma pessoa, por exemplo, formada em engenharia florestal, que seria extremamente interessante para questões de sustentabilidade, mas ela não encontra na aldeia espaço para isso e não encontra fora da aldeia, tá, espaço para isso tampouco. E tampouco se constroem políticas que conduzam nessa direção de abrir espaços. Há muitos processos de capacitação em curso no Brasil atual,
né? Processos que são fruto da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas, PNGAT, né? Há processos de capacitação pelo Brasil afora. Não necessariamente isso se conecta à universidade e a processos de formação mais institucionalizados, e não necessariamente esses processos transformam esses espaços. Embora existam espaços de formação, inclusive a nível de mestrado e doutorado, como o mestrado do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, que tenha essa preocupação de estabelecer essa conexão. Há muito ainda por ser construído, há muito por ser feito, e muito é mudar a cabeça dos brancos, que talvez seja o principal problema dos índios. Há um desafio muito grande na questão da saúde indígena, né? E é um campo que atua muito na prática, né? Se faz muito o atendimento, o trabalho em relação na saúde indígena. Se vivenciou e tem muitas experiências particulares, né? Mas não tem um ambiente de reflexão. Eu penso que no primeiro passo nós temos que criar, fazer relatos de experiência, compartilhar essas experiências de todo o Brasil, de todos os lugares, que tem uma riqueza muito grande, não tem como a gente negar isso. As pessoas têm muita experiência, tem muitos médicos não indígenas, enfermeiras não indígenas que têm muita qualidade também, muito interesse de abertura, tem muita abertura, né? Mas isso não tem um espaço para a gente fazer esse diálogo, essa reflexão, uma integração. É interessante isso, encaminhar isso como uma política pública, né? Então, de financiamento, de formação continuada, né? de prática, de reflexão, e também de fazer, nessa perspectiva de fazer o diálogo entre a saúde indígena e saúde não indígena. Com saúde, que eu falo que o doutor cura a pessoa, o doutor cura mulher, homem, criança, no remédio dele do doutor. O doutor tem para dor de cabeça, para dor do corpo, para dor dos ossos, para dor de cabeça, para dor dos olhos. É assim também a cultura de indígena tem também isso aí. Después de 3 horas de viaje, llego a João Pessoa para encontrarme con el primer grupo indígena venezolano que se encuentra en Brasil. En este abrigo viven 40 personas, la mitad de ellos son niños. El grupo es liderado por el cacique El Pifanio, quien migró hace 4 años. Hace 1 vive en la capital de Paraíba. Junto a su familia se recorrió una jornada de más de 6.000 kilómetros, pasando por diferentes estados y ciudades. Por fin llegó a Nordeste y aquí se han quedado. Guarao, venezolano, población, un abrigo para nosotros no pagar de aluguel cada mes. Nosotros, Guarao, no tenemos dinero para comprar porque también la comida aquí en Brasil no regala así. Su hija Mirianes trae en su sonrisa el sufrimiento de su pueblo. Ella tiene 5 años, un poco menos de la edad de su hermano mayor, que falleció de hambre a los 7 durante la jornada de migración. Este pueblo milenario salió de Venezuela después de que se agravara la crisis económica y social del país. Brasil se convirtió en un destino, pero la región nordeste no es tan conocida en el país por recibir refugiados. Gran parte se concentra en otras ciudades, como São Paulo o Rio de Janeiro. En João Pessoa, un grupo de más de 120 waraos viven con ayuda de la ASE, organización parcera del Estado que ayuda con abrigo y comida. Pero uno de los problemas se da por ahí. La forma en que los indígenas manejan la comida y su higiene es algo que causa problemas entre la población local y los. La forma de integrar a los waraos dentro de la sociedad brasileña es la educación, pero respetando sus tradiciones. Queremos estudiarse, queremos maestro, queremos de crianza, de los muchachos quieren saber poquito portugués, hablarse,
Sí, nosotros ya Venezuela nosotros no quería. Ya Venezuela mucho acabando comida. Se no habla mucho, crianza no habla de Guarao sí sabe. Hablar de portugués, muchos no habla de venezolano también, no entienden todavía. En la escuela, mi mamá vaya allá a ver, ya que está estudiando, está bien. Nosotros queremos también mamá, también un día. Un proyecto de la Universidad Federal de Paraíba quiere ayudar poco a poco, especialmente con la enseñanza de artesanías, ya que los niños matriculados en las escuelas por la pandemia no tienen clases. Então essas crianças, elas não vivenciaram nesse processo de compartilhamento das técnicas com seus pais e agora elas também estão tendo essa oportunidade de conhecer o que os pais fazem e terem a oportunidade também de aprender um pouco. O mais importante no caso do Guarau é a gente fortalecer a identidade étnica deles. É que essas crianças, nesse contexto de deslocamento, fora do seu território originário, elas possam se perceber com o valor da sua cultura, a beleza da sua cultura, a força que essa etnicidade tem, né, dentro desse coletivo familiar em que eles vivem. Pero gran parte de los programas ocurren de forma voluntaria. Nós vemos batendo para que o Estado apresente uma política pública de educação para os indígenas guaraus, o Estado da Paraíba, que é a responsabilidade no Brasil para a educação dos povos indígenas é dos estados. Então nós temos essa restrição.